18 Minhas Três Esposas Yandere Capítulo 86 Autor, Kurupit. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Arius. Essa deve ser a reunião mais chata que já participei. Violette murmurou em uma posição desleixada enquanto caminhava ao lado de seu marido e irmãs. Arius riu ao ouvir isso e ele realmente não podia culpá-la, pois toda a reunião era apenas ele falando, enquanto todos os membros da realeza nem sequer pronunciavam uma palavra. Tudo o que ele falou na reunião foi simplesmente não foder com ele ou fazer qualquer coisa estúpida, e ele não vai foder com você de jeito nenhum. Simples, me deixe em paz que eu te deixo em paz. Enfim. Alguém sabe onde está Rena? A última vez que a vi foi quando estávamos saindo para o festival divino. Arius perguntou enquanto olhava em volta para todos, genuinamente se perguntando onde aquela sexy e inocente esposa raposa foi. Todos colocaram seus limites de pensamento enquanto todos tentavam pensar onde ela poderia estar. Mestre, eu sei onde ela está. Uma voz enérgica ecoou na cabeça de Arius. Oh, Fluffy, obrigado por mais cedo a propósito. Então, você sabe onde Rena está? Sim, mestre. A última vez que a vi foi cerca de 8 horas atrás. Ela estava cheirando seus travesseiros e cavando em suas roupas. Entendo. Eu nunca soube que Rena era esse tipo de garota. Arius riu um pouco alto, fazendo com que o resto das garotas olhassem para ele engraçado. O que é tão engraçado? Eva perguntou enquanto esticava seus pequenos braços e mãos enquanto bocejava um pouco. Arius balançou um pouco a cabeça da esquerda para a direita. Olhando para ela, ele sorriu e respondeu. Nada demais, é só que Fluffy me disse que Rena estava cheirando minhas roupas e travesseiros. Silêncio. Sentindo a atmosfera ficar fria e silenciosa, Arius notou que todas as suas mulheres pararam e tiveram os olhos cobertos pelos cabelos. Inclinando a cabeça, ele ficou confuso por um segundo, mas meio que adivinhou por que eles estavam em silêncio. Então decidiu pelo menos atirar e ver se estava correto em seu palpite. Vocês meninas não podem estar com ciúmes porque Rena está cheirando meus pertences, certo? Silêncio. Nenhuma resposta veio das meninas e logo, sem falar uma a uma, todas elas desapareceram num piscar de olhos, deixando Arius sozinho nas ruas do Império Oasis, que estava deserta devido a um ganso bobo que assustou a todos. Logo depois que as meninas desapareceram, Fluffy falou dentro de sua cabeça. Mestre. E aí? Bem, suas esposas estão em uma guerra total para ver quem pode roubar a maior parte de suas coisas que ainda tem seu cheiro persistente. Entendo. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Enquanto Arius repetia isso em sua cabeça, um velho de longos cabelos brancos vestindo um smoking preto apareceu na frente dele. Saindo de sua cabeça, Arius olhou para o velho e olhou para ele com curiosidade, imaginando por que um velho apareceu do nada na frente dele. Você é? Arius conduziu o velho com um tom e uma expressão confusos. O velho fez uma leve reverência enquanto colocava a mão direita sobre o peito e falava em tom profissional. Lord Fai, é realmente uma honra respirar o mesmo ar que um ser supremo como você, pois sou apenas um mortal que pode ser esmagado sob sua mera presença. A maneira como você se comporta é digna e realizada lindamente. Arius ficou parado em silêncio sem saber o que fazer ou dizer, pois estava confuso. Esfregando a cabeça, sentiu uma dor de cabeça aparecer. Quem é esse beijador de bunda profissional? Ainda parado ali, Arius não pôde deixar de sentir que esse cara era um pouco sus. Erguendo um pouco a cabeça, o velho percebeu o ser supremo parado ali em silêncio e tomou isso como uma atitude digna e não pôde deixar de elogiar. Realmente é verdade. Você realmente é o homem mais digno deste mundo, pois nenhuma outra pessoa poderia ficar ao seu lado. O velho mostrou um sorriso brilhante enquanto olhava feliz. Ele então se virou e deu um soco em si mesmo. Então se virou. Arius, ainda segurando a cabeça, olhou para o velho. Quem é você? Ah! Onde estão minhas maneiras? Eu sou Sir Gerry Sivon Adolphe Blaine Charles Yar III. Eu sou o mordomo de Lady Lily, a princesa dos homens fera. Você é o mordomo de um homem fera? Você claramente é humano.
O velho riu e logo suas pernas começaram a desaparecer e de repente tudo abaixo de sua cintura virou um rabo de cobra. Seus olhos viraram fendas e logo sua língua ficou fina e seus dentes viraram duas facas afiadas. Os olhos de Arius se arregalaram quando ele viu essa mudança e até o velho ficou muito mais alto do que ele. Entendo. Você não é humano, então por que apareceu na minha frente hoje? Arius perguntou. Eu vim, Silvo, para te dizer, Silvo, que minha senhora gostaria, Silvo, de te encontrar na academia. Silvo. Entendo. Diga a ela que ficaria feliz em conhecê-la na academia. Então, se você me der licença, irei embora. Com essas palavras Arius sem esperar desapareceu de volta para sua casa onde uma pequena guerra estava acontecendo entre suas esposas por causa de seus pertences. Aparecendo em seu próprio quarto, Arius se deparou com um quarto bagunçado e destruído que, no geral, era um quarto fodido. Movendo sua visão para a esquerda, ele viu todas as suas esposas desmaiadas no chão com roupas rasgadas enquanto seguravam firmemente seus pertences como se suas vidas dependessem disso. Tossindo um pouco, Arius caminhou até a mulher desmaiada e se agachou. Acorde-o e fez. Com essas palavras, os olhos de todos se abriram para ver o pequeno sorriso de Arius e uma pequena veia em sua cabeça. Marido. Nós podemos explicar. Iua falou como ela foi a primeira a se levantar do chão enquanto arrumava suas roupas e cabelo ruivo bagunçado. Depois que ela se arrumou ela riu desajeitadamente. Não muito tempo depois, todos os outros levantaram do chão enquanto faziam a mesma coisa que Iua fazia, que era arrumar suas roupas e cabelos bagunçados. Logo todas as garotas estavam sentadas no chão na frente de Arius, que olhou para elas com um olhar de amor, mas um leve aborrecimento, apenas um pequeno embora. Com as cabeças caídas, todos podiam dizer que o marido estava um pouco irritado, mesmo que fosse um pequeno sentimento, todos se sentiam tristes e com raiva de si mesmos. Garotas. Eu amo todas vocês até a morte, mas vocês realmente tiveram que destruir meu quarto. Ninguém respondeu a Arius, pois todos cerravam as mãos com raiva de si mesmos por danificar o quarto de seu amado marido. Com um suspiro, Arius falou novamente. Ouça, de agora em diante, se algum de vocês quiser uma camisa ou qualquer outra coisa, é só me pedir e eu darei a você 99,9% das vezes, entendeu? Então não faça esse tipo de coisa de novo, por favor? Sim, marido. Todos falaram em sincronia. Balançando a cabeça para cima e para baixo, Arius se levantou e começou a caminhar em direção à porta. Mas antes de sair, ele se virou para suas esposas que ainda estavam no chão emburradas. Vocês vêm ou não? É hora do jantar. Então vamos comer. O mau humor em torno das meninas desapareceu imediatamente e logo todas elas pularam e passaram correndo por Arius para fora da porta e em direção à cozinha. O que eu vou fazer com essas garotas? Arius suspirou com um pequeno sorriso no rosto enquanto encarava as garotas por trás com um olhar de carinho. Minhas três esposas Yandere capítulo 87. A noite passou rapidamente depois que eles jantaram e bateram de manhã. Hoje foi o dia em que a cerimônia de entrada começou. Com todos na porta, Luna, Juna e Sally estavam dentro enquanto Arius, Eva, Iua, Jasmine, Rena, Mia, Violette e Liria estavam do lado de fora. Ara, hoje é o primeiro dia de vocês na academia. Desejo boa sorte a todos. Juna falou alegremente enquanto beijava Arius na bochecha direita. Certifique-se de visitar. Luna falou enquanto dava um passo à frente e mostrando um pequeno beicinho que inchava suas bochechas fazendo-a parecer adorável. Colocando uma mão em cada cabeça de Juna e Luna, Arius sorriu. Não se preocupe, quando tivermos alguns dias de folga iremos visitar. A propósito, onde está Emari? Sally colocou um dedo no queixo e pensou por um momento. Após um segundo, ela olhou para Arius e falou. Emari está dormindo no momento, pois não dorme há alguns dias devido ao treinamento. Eu vejo. Arius assentiu, entendendo que Emari não estaria disponível. Todos se despediram e logo após partiram para o Império Oasis para participar da cerimônia de abertura.
aparecendo em frente aos portões que eram a entrada principal do Império Oásis. Arius e suas esposas não puderam deixar de sentir um pequeno choque quando seus olhos pousaram nos enormes desfiles e balões no ar e tela gigante no ar que dizia: a todos os alunos agradecemos sinceramente a cada um de vocês que decidiu frequentar a academia, pois todos receberam um cartão de convite. Esperamos os 4 anos que passaremos juntos como funcionários, professores, diretor e alunos. Por favor, todos se apresentem no Palácio da Família Real do Oásis enquanto celebramos. Arius, você acha que é inteligente nós comparecermos? Afinal você meio que os assustou pra caralho. Violette perguntou, virando a cabeça para Arius. Ela o viu sorrindo. Arius, por que você está sorrindo? Violette fez outra pergunta logo após a outra. Para ser sincera, ela estava um pouco preocupada ao ver aquele sorriso dele. Arius voltou-se para suas esposas e falou com um largo sorriso. Devemos fazer uma entrada piedosa. Entrada divina? Eva questionou enquanto inclinava a cabeça um pouco enquanto tentava pensar em como eles fariam isso. O que você vai fazer, Ario? Jasmine perguntou um pouco animada. Seu corpo inteiro tremia de calor só de pensar em seu marido entrando como um deus. Arius, que estava em silêncio, estalou o dedo e logo todos eles desapareceram a alguns quilômetros do Império Oásis. Todas as suas esposas olharam para ele estranhamente se perguntando por que ele as teletransportou de volta. Ainda com um sorriso gigante estampado em seu rosto, os olhos de Arius brilharam em vermelho puro e logo o chão tremeu e, de repente, um ultra grande golem de pedra com mais de 30 metros de altura também tinha um colosso de 2 braços e 2 pernas que parecia esculpido em pedra. Seus braços e pernas são grossos, então pode parecer fofo se desconsiderarmos seu tamanho. Enquanto isso, suas órbitas redondas e peito estão brilhando com linhas vermelhas que permeiam seu peito, como um coração. O golem gigante teria sido visto do Império Oásis se não fosse pela invisibilidade aplicada por Arius. Eva, Jasmine, Yua, Liria, Rena, Violette e Mia sentiram suas mandíbulas caírem no chão ao ver um golem tão grande aparecer do nada. Arius acenou com a cabeça para cima e para baixo como se estivesse satisfeito consigo mesmo por invocar tal ser. Logo ele apareceu no topo do grande golem que um trono apareceu atrás dele assim que ele se sentou. Olhando para baixo em direção às suas esposas, ele fez sinal para que subissem, o que todos fizeram. Ok, garotas, eu quero que todas se sentem ao meu redor, como Jasmine à minha direita, Eva à minha esquerda, Yu atrás de mim, etc. Vocês entenderam, garotas? Arius disse às suas esposas que assentiram com a cabeça e sentaram-se ao seu redor, tornando-o o homem mais sortudo da galáxia. Uma vez que todos estavam confortáveis, Arius começou a falar baixinho. Que o Supremo te convoque, Deus dos Dragões, que vagou pelos céus por milhões de anos e nunca viu a derrota e nunca se curva aos mortais. Um portão dourado gigante apareceu e um grande dragão com 250 metros de comprimento saiu do portão. Suas escamas são pretas obsidianas, e os 2 chifres que ela tinha eram afiados e até ameaçadores. Ela tem asas que eram de um preto puro, com penas negras como breu. As escamas ao longo dos cumes de sua espinha se projetam, fazendo-a parecer ainda mais feroz. Seus membros são fortes, blindados com pontas nos cotovelos e joelhos e com garras afiadas saindo de suas patas. Seu rosto estava cheio de elegância e equilíbrio. De sua esclera negra e íris amarelas, tudo sobre esse deus dragão era elegante. Antes que a deusa dragão pudesse rugir, Arius colocou uma barreira de som. Roar. O rugido ensurdecedor ressoou na barreira do som causando um terremoto gigante que sacudiu o chão violentamente e fez com que várias montanhas enormes se quebrassem. Arius, que não conseguia parar, sentiu vontade de bater em si mesmo, pois o que ele temia que aconteceria realmente aconteceu. Seu cabelo ficou desarrumado com o terremoto. Arius olhou para a deusa dragão. Ei, seu dragão estúpido, como ousa bagunçar meu cabelo em um dia importante como este? O deus dragão não aceitou muito bem as palavras de Arius quando ela abriu a boca cheia de saliva e dentes gigantes afiados como navalhas.
E novamente a deusa dragão soltou um rugido ensurdecedor, M-Roar. Salvia voou de sua boca, que deveria pousar em Arius, mas um gigante escudo dourado a bloqueou. Isso não é muito elegante, é? Arius disse a deusa dragão com decepção em seus olhos. A deusa dragão fechou a boca e olhou para Arius, que tinha uma aura estranha ao seu redor. Reconhecendo imediatamente o que era a aura, a deusa dragão tentou correr de volta para o portão dourado, mas foi agarrada por Arius pela cauda e enrolada como um peixe em uma vara de pescar. Roar! 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 A deusa dragão continuou rugindo enquanto era puxada para dentro. Graças a Violette, o terreno ao redor deles não foi destruído, então ninguém no Império Oasis notou. Logo Arius estava cara a cara com a deusa dragão, movendo-se suavemente em direção às suas pupilas douradas gigantes. Ele colocou a mão em seu rosto gigante e elegante e começou a acariciá-lo suavemente. Você realmente é linda e elegante. Uma beleza como você não deveria ser tão barulhenta. Arius sussurrou suavemente, mostrando um pouco de afeto. A deusa dragão parou de rugir e ficou completamente silenciosa com suas palavras. Por alguma razão, havia um pequeno rubor em suas bochechas negras e escamosas. Arius mostrou um pequeno sorriso. Por que falar em sua língua antiga, minha querida? Eu sei que você pode falar comigo normalmente. Silêncio. As esposas de Arius ficaram perplexas com a forma como seu marido estava flertando com a filha da puta da deusa dragão, conhecida nos céus como um ser ganancioso, orgulhoso, louco e destrutivo que mata qualquer coisa à sua vista. É por isso que ela foi trancada em sua própria parte do reino do céu em primeiro lugar. Mas agora esse ser caótico que é temido até pelos deuses está agindo como uma colegial agiria na frente de seu primeiro amor. Violette, vendo essa cena, não pôde deixar de murmurar. O que diabos estou testemunhando? Nem em toda a sua vida ela esperava que a deusa dragão, que matou vários deuses e deusas e outros seres facilmente com sua respiração e poder puro, agora estivesse agindo como um cachorrinho na frente de seu marido. Minhas três esposas Yandere. Capítulo 88. A deusa dragão olhou para Arius com suas pupilas estreitas e logo fechou os olhos. Depois de alguns segundos ela reabriu os olhos. Humano. Você consegue me entender agora? Uma voz gentil e elegante ressoou na cabeça de Arius, fazendo abrir os olhos um pouco mais do que o normal, mostrando a descrença. Honestamente, ele pensou que a voz dela seria profunda e rouca ou talvez retorcida. Nem em 1 milhão de anos ele esperava que um ser tão caótico e sedento de sangue soasse como um pequeno animal. Balançando um pouco a cabeça, Arius respondeu. Sim, eu posso te entender. Bom, humano, deixa eu ir direto ao ponto porque você me convocou. Bem, eu quero fazer uma entrada bacana para deixar uma boa impressão e preciso que você me empreste os dragões mais poderosos que existem na galáxia. Entendo. E você me convocou como uma deusa de alta classe que causou destruição entre vários mundos, levando-os a estados caóticos e levando milhões à morte. E você quer que eu convoque meus subordinados? Sim. Não vejo problema nisso. Ah, eu gosto de você, humano. Inclinando a cabeça, Arius tocou sua testa tentando compreender por que ela estava rindo e dizendo que gostava dele. Por que você gosta de mim? Por quê? Não é óbvio. Você me convocou e quando eu quis te despedaçar e beber seu sangue e comer seu cadáver como um lanche, você facilmente me repeliu e agarrou ao meu rabo, o que não acontecia há milhões de anos. Entendo, você é um masoquista. Não ouvindo nenhuma resposta, Arius olhou para a deusa dragão e viu suas escamas tingidas de vermelho. Então eu estava certo, você é masoquista. Estou estúpido, um humano. Como você se atreve a presumir que eu estou ente nesse tipo de coisa? Arius, ouvindo sua resposta. Ei, não estou julgando nada. Violette, que ainda estava em choque de antes, não pôde deixar de sentir seu cérebro desligar quando viu a deusa dragão corar com o comentário de Arius sobre ela ser uma masoquista. Você deve estar me sacaneando. A elegante deusa dragão enlouquecida e sedenta de sangue gosta de ser ferida. Mia riu alto quando ouviu o que Violette disse em sua cabeça. Ah, eu tenho que dizer, Violette,
Mesmo que você viva milhões de anos, você ainda vê algo novo. Cale-se. Violette respondeu enquanto mostrava um olhar. Arius, que viu essa pequena disputa, se viu suspirando pelo fato de nunca ter visto a deusa dragão agir assim ou mostrar qualquer sinal. Virando a cabeça para a deusa dragão, ele perguntou: então, posso pegar emprestados seus subordinados? Não vejo problema, mas tenho uma condição. Qual é a sua condição? Você deve me visitar em meu reino. Eu não vejo o problema. Realmente. Sim, eu posso passar aqui de vez em quando. Podemos brigar, assistir filmes ou o que você gosta de fazer. Então está ligado, humano, você prometeu. Sim, é uma promessa. Então, falando sobre o pedido que você tem, quantos você quer? Você poderia convocar apenas 2 para que ambos possam ir de cada lado do meu golem gigante e então você voará atrás. Após um período de silêncio, a deusa dragão reabriu seus olhos e logo 2 portais vermelhos que tinham um cheiro de sangue vazando e um arrepio mortal apareceram no céu logo acima do golem gigante. Roar! Roar! 2 rugidos ensurdecedores vieram do outro lado dos portais. Logo uma grande intenção de matar irrompeu. Um grande ser gigante que é de um dragão fortemente blindado com escamas tensas, chifres e um babado semelhante a um coral. Ele é capaz de perfurar deuses superiores, bem como demolir enormes penhascos rochosos do vulcão e montanhas menores, e também os mundos. Sua pele grossa e tamanho absoluto permitem que ele supere barragens de catapultas, vários dos poderes de Deus e vários golpes físicos do resto dos seres superiores quase ilesos. 150 metros de comprimento. Ele era o rei da terra. Logo depois esse garotão outro entrou pelo outro portal que entrou em erupção com frio e uma nevasca gigante disparou congelando tudo dentro da barreira. Ela era mais elegante e menos pesada, com cores mais claras e texturas brilhantes que incluem branco, azul e rosa. Ela possui uma espinha longa e única descendo pelo centro de suas costas e olhos azuis claros. Ela também tem 2 pares de apêndices semelhantes a orelhas no topo da cabeça e um nariz rosa. Ela também tem um pouco de azul muito claro na área do ventre, peito e pés. Suas asas são ligeiramente mais curtas que as das outras espécies de dragões. Ela não possui pontas afiadas em suas extremidades. Ela tem uma coloração branca brilhante e listras de rosa claro brilhante, roxo e azul claro descendo por suas asas. Sua cauda é triangular e lembra ligeiramente um coração, de cor branca. Ela tem 2 caudas triangulares menores logo acima das principais. É claro que eram difíceis de notar. Embora ela estivesse a 50 metros, ela era o dragão mais poderoso que usa gelo além da deusa dragão, é claro. Ela era a rainha do gelo. Arius acenou com a cabeça em satisfação, olhando para os 2 dragões gigantes. Ele então começou a tentar se comunicar com os seres. Olá. Meu nome é Arius. Os 2 dragões ficaram em silêncio, pois você só podia ouvir a respiração deles e a forte inalação de oxigênio. Ambos os dragões tinham seus olhos semicerrados olhando para Arius com a intenção de tentar agarrá-lo para ver se ele era uma ameaça. É claro que isso rapidamente não foi uma opção para os dragões quando eles viram a deusa dragão que era sua rainha. Então ambos se apresentaram elegante e lindamente para Arius. A deusa dragão olhou para seus subordinados. Então quando os viu se apresentarem, ela fechou os olhos. Pare de falar na antiga linguagem do dragão e fale na forma humana. Ouvindo sua rainha, os 2 dragões fecharam os olhos. Sim, minha rainha. Uma voz rouca e seca ressoou na cabeça de Arius, fazendo querer tapar os ouvidos com os dedos, mas decidiu não fazê-lo porque eles iriam ajudá-lo. Sim, minha rainha. Logo após a voz enferrujada, uma voz gelada e elegante que poderia pertencer a uma seu feminina gelada ressoou na cabeça de Arius. Arius sentiu seus ouvidos ficarem abençoados, o que era muito diferente da voz enferrujada. Ele sentiu todo o seu corpo ficar relaxado e frio. Humano, convoquei 2 de meus subordinados para você. Isso é o suficiente. Virando-se para a deusa dragão, Arius mostrou um polegar para cima. Sim, isso é perfeito.
A rainha do gelo e o rei da terra, que viram esta cena em que sua rainha os convocou para um humano, sentiram que seus corpos entrariam em colapso e que a galáxia seria destruída amanhã. Se ambos os dragões pudessem, eles iriam perguntar 100% à sua rainha por que eles seriam convocados para um ser humano, mas sabiam que não, pelo motivo de nunca questionar a deusa dragão. Então os dois seguraram a língua e olharam para Arius, tentando descobrir se ele era realmente humano, e depois de alguns olhares descobriram que ele não era humano, mas um ser supremo, no qual é a espécie mais temida e destrutiva e poderosa que a galáxia tem oferecer. Ao descobrir isso, a rainha do gelo e o rei da terra suspiraram aliviados por não terem feito nada estúpido que pudesse matá-los. Depois de algum tempo conversando com a deusa dragão, Arius voou de volta para seu trono, que estava no golem gigante, e sentou-se confortavelmente cercado por suas esposas. A deusa dragão se posicionou atrás do golem gigante. Então a rainha do gelo e o rei da terra se posicionaram da esquerda para a direita do golem gigante. Acenando com a cabeça, os olhos de Arius ficaram dourados e logo milhares de valquírias surgiram das nuvens segurando um tapete vermelho e muitos instrumentos. As esposas de Arius ficaram todas confusas com isso e não puderam deixar de olhar para o marido em confusão em massa sobre o que ele estava fazendo agora. Claro que Arius percebeu isso, e tudo o que ele fez foi mostrar um pequeno sorriso, e logo que tudo estava pronto ele começou a falar. Vamos fazer uma grande entrada, certo? Minhas três esposas Yandere, capítulo 89. Com milhares de valquírias vestindo armaduras de ouro com asas gigantes de anjos brancos saindo de seus peitorais dourados, todos esses seres começaram a descer do céu como um enxame de abelhas. Olhando para esta visão, Arius não pôde deixar de sentir um largo sorriso aparecer em seu rosto enquanto ele se sentava confortavelmente em um trono com suas esposas o acariciando. Enquanto Arius estava amando a construção, o Império do Oásis estava em total bloqueio e modo de pânico, enquanto seus plebeus corriam empurrando barracas de rua e empurrando outros para o chão, tentando desesperadamente entrar nos prédios. Enquanto centenas de milhares de plebeus olhavam para o céu, mais aterrorizante se tornava quando milhares de valquírias se alinhavam de um lado para outro e começavam a tocar trompete, enquanto outras valquírias tinham um tapete vermelho largo e comprido colocado em frente ao portão principal que levava no Império Oásis. Na parede leste, onde ficava o portão principal, havia dezenas de milhares de magos que começaram a lançar feitiços tentando desesperadamente repelir esses seres. Continue lutando. Precisamos parar de deixá-los entrar. Um homem em uma armadura de prata completa que cobria tudo, exceto seu rosto, que mostrava feias cicatrizes de batalha em suas bochechas e olhos ordenados no topo de seus pulmões enquanto segurava sua espada para frente e lançava um olhar feroz. Um jovem mago olhou para trás de onde vinha a voz e latiu. Geral, não podemos danificar. Logo milhares de magos começaram a dizer a mesma coisa, pois todos começaram a lançar seus feitiços de alto escalão que poderiam acabar com um exército de 500. Como os magos estavam fazendo tudo o que podiam fazer com feitiços, os soldados terrestres com poderosos gritos de guerra começaram a sair correndo em grupos de 1000 através do portão principal. As várias famílias reais que estavam no jardim do Palácio Oásis não podiam deixar de temer por sua segurança, pois os ruídos ficavam cada vez mais altos. Todos, por favor, acalmem-se. Um homem vestindo um traje dourado com uma esmeralda adicionada de uma coroa de diamantes estava em um pódio supervisionando a cerimônia onde estavam todas as figuras extremamente importantes do mundo. Julian, o que está acontecendo lá fora? Sim, você deve nos dizer. Devemos enviar nossos próprios homens? À medida que centenas de pessoas começaram a se preocupar, a superfície começou a tremer violentamente, fazendo com que alguns fizessem xixi e outros se escondessem atrás de mesas e tal. Vendo todos agirem assim, o diretor da academia, que usava um manto roxo completo com estrelas nas laterais, balançou a cabeça em desapontamento. Patético, ele pensou consigo mesmo antes de olhar para o lado esquerdo, onde seus olhos pousaram em milhares de novos alunos que frequentariam a academia. Pensando um pouco, ele acenou com a cabeça e levantou a voz para que todos ouvissem no perímetro. Alunos,
Vamos usar isso como um material de treinamento. Peço a todos vocês que se dirijam ao portão leste e lutem contra os intrusos. Suas palavras fizeram os alunos tremerem e olharem para ele com lágrimas enquanto se perguntavam por que estavam sendo enviados para possivelmente morrer. Como você não poderia fazer isso? Você está a um nível de estrela de se tornar um semideus. Você honestamente poderia acabar com as forças que estão atacando. Mas o que os alunos não sabiam era que o diretor sabia que isso não era um ataque, pois ele usou seus olhos de falcão para descobrir que era apenas aquele garoto supremo que queria fazer uma entrada foda. E ele tinha que admitir. Era bem legal. Vendo os alunos ainda congelados no lugar com seus ossos enrijecidos, o diretor ficou um pouco preocupado com o futuro. Como ele pensou que ninguém daria um passo à frente, um homem alto com longos cabelos dourados vestindo uma armadura cinza enquanto segurava um cajado começou a falar. Mestre-chefe, eu, o herdeiro da família Vargo, lutarei com dignidade e honra. Outros alunos que viram isso de repente morderam os lábios e se prepararam para lutar. Logo todos estavam prontos para lutar e todos começaram a pairar no chão e atirar em direção ao portão leste. Os plebeus que estavam escondidos olharam para o ar de portas ou janelas rachadas para ver milhares de alunos que frequentariam a academia lutando bravamente por sua segurança. Colocar os olhos em tal determinação fez com que centenas de milhares de plebeus voltassem às ruas e defendessem seu império. Enquanto outras 300.000 pessoas que morreriam por seu império marchavam, do outro lado era bem diferente. Jasmine, outra uva, por favor. Arius falou preguiçosamente, abrindo a boca esperando que uma uva caísse em sua boca. Mostrando um pequeno sorriso, Jasmine deixou cair um par de uvas na boca do marido. Como Jasmine estava de plantão, Eva estava sentada no colo de Arius, esfregando sua fenda contra o dragão dele. Mia estava pressionando seus seios gigantes no braço de Arius e em seu outro braço estava Lyria, que tinha seios pequenos, que eram os menores das esposas pressionadas contra seu braço. Renan usou seu rabo de raposa para Arius como travesseiro e Eva ficou ao lado dele como um guarda desajeitadamente inquieto, olhando de um lado para outro de Arius para frente. Ela não podia negar que estava com um pouco de ciúmes dos outros e especialmente de Mia que estava aconchegada contra Arius no trono. Suspirando para si mesma, Io olhou para frente e viu que tudo estava pronto. Então, olhando para o marido, ela começou a falar. Arius, está tudo pronto, podemos fazer aquela entrada legal que você queria agora. HMMM. Arius abriu um pouco os olhos e levantou a mão para que suas esposas se sentassem ao seu redor, que ouviram e se aconchegaram em seu corpo. Ficando em uma postura sentada em seu trono, Arius então estalou o dedo. De repente, as valquírias que tinham um trompete começaram a soprá-lo e tocá-lo lindamente enquanto os outros colocavam o tapete vermelho gigante completamente. Os magos, soldados, plebeus, nobres, estudantes, todos tinham expressões confusas enquanto ouviam o belo jogo. Isso parou imediatamente quando a superfície começou a tremer, fazendo com que as pessoas caíssem de bunda. O que diabos está acontecendo? Por que o chão está tremendo? Que tipo de poder eles têm ao seu lado? Podemos vencer? Centenas de milhares de pessoas começaram a se preocupar com o tremor da superfície quando começaram a entrar em colapso de ansiedade. Neste ponto, havia cerca de 1,2 milhão de pessoas no portão leste, consistindo de magos, estudantes, plebeus, soldados, nobres, professores e muito mais pessoas diferentes, todas prontas para a batalha. À medida que o tremor se tornava mais alto e mais violento, as pessoas começaram a engolir a saliva e o suor escorria pela cabeça enquanto esperavam ansiosamente que a força inimiga mostrasse o que estava fazendo o chão tremer. De repente, a superfície parou de tremer, mas o que eles viram à frente deles fez com que as pessoas largassem as armas e corressem para salvar suas vidas. Alguns perderam o ânimo e aceitaram a morte e outros desmaiaram de medo e apenas uma pequena maioria avançou. Um único homem que estava na frente de todos só poderia murmurar 3 palavras. Tão fodido.
Minhas três esposas Yandere capítulo 90. Enquanto Arius e suas esposas estavam fazendo uma entrada dura no Império Oasis em algum lugar nos céus, um deus e uma deusa estavam brigando. Julia, por que você me enganou? Que tipo de benefício Rex te prometeu para você servi-lo? Diga-me se ele está te ameaçando, e eu garanto que posso te ajudar. Ron encarou Julia com um olhar feroz que fez parecer que ele queria engoli-la inteira. Homem tolo. Você nunca será capaz de enfrentar Rex. Julia olhou para Ron com olhos cheios de desgosto, desdém e indiferença. Foi assim que ela o viu desde o início. Se não fosse pelas instruções de Ron, ela nunca teria sido capaz de fingir ser uma mulher gentil e virtuosa na frente dele. Quanto a como Rex era melhor que Ron. Além de não ter a indiferença e os meios implacáveis de Rex, nada mais o destacava. Na visão dela, Ron não poderia nem se comparar a um dos sapatos de Rex. Rex, você arranjou tudo isso, certo? Na verdade, você nos enganou nos bastidores, não foi? Durante todo esse tempo, Julia estava ouvindo suas ordens, certo? Ron rugiu de raiva. A essa altura, seus olhos haviam chegado a um ponto em que poderiam explodir de raiva e ódio a qualquer momento. Julia, que sempre mantinha uma distância de 3 passos dele, parecia tão íntima e obediente ao lado de Rex, e esse fato fez seu sangue disparar em seu cérebro. Ron mal podia esperar para matar os dois. Por que ele não conseguia ver através dessa farsa? É o que Ron pensou consigo mesmo com raiva. Rex com certeza sabia como esconder suas tramas. Quem teria pensado que ele os estava secretamente levando pelo nariz todo esse tempo? Ninguém poderia imaginar isso. Afinal, ele nunca ouviu nada sobre Julia se juntar a Rex. E não era só ele, mesmo o resto do Reino Celestial provavelmente não sabia desse fato. Quando exatamente ela se virou para o lado dele, a alma de Ron quase congelou quando ele percebeu tudo. Rex era muito assustador. Ele estava escondendo tudo assim para dominar tudo e todos. O que ele estava tentando alcançar? Poderia ser. Ele não poderia estar tramando algo aterrorizante, certo? Não pode ser ele quem está tramando tudo nos bastidores, certo? Ron pensou consigo mesmo. Parece que você não é tão burro quanto parece. Eu teria duvidado de você e de suas conquistas se você não tivesse reagido tão rápido quanto você. Rex disse com uma risada e então levou a taça aos lábios e lentamente tomou um gole antes de acrescentar. Ron, você deveria engolir esta taça de vinho o mais rápido possível. A fonte amarela fica muito longe daqui e você não pegou nada para beber no caminho. O que? Rex, você está planejando me matar. As palavras de Rex fizeram Ron estremecer de terror, e ele percebeu que não tinha nem palavras para amaldiçoar os dois à sua frente. Os céus inteiros, seus melhores amigos que eram imortais, estavam atrás dele, então Rex se atreveu a matá-lo de verdade? Ele nunca tinha visto ninguém além de Rex que pudesse falar tais palavras assassinas com um tom despreocupado e um sorriso. Ao mesmo tempo, Ron sentiu uma monstruosa sede de sangue correr para ele com a intenção de afogá-lo até a morte. Rex era muito mais assustador do que parecia na superfície. Todos nos seus acreditavam que Rex não passava de um deus de classe baixa. Infelizmente, quem teria pensado que ele teria esse lado para ele? Ron, você é retardado ou algo assim? Por que eu faria você vir até aqui se não fosse matá-lo? Você acha que estou aqui para conversar com você a noite toda? Rex disse com uma risada indiferente. Zumbir. Logo após ele terminar suas palavras, a taça de vinho em suas mãos se partiu e liberou inúmeras flores divinas que floresceram ao seu redor. Uma deslumbrante flor imortal se materializou do nada e se enraizou no vazio na frente deles, aparecendo como se desejasse absorver a vitalidade de todos os seres vivos existentes. Sopro. Ron, que mantinha um olhar atento em Rex, nunca esperava que ele fizesse um movimento logo após terminar suas palavras. Então ele não resistiu ao impacto de seu ataque que o surpreendeu. O peito de Ron explodiu e uma flor divina com pétalas semelhantes a cristais criou raízes dentro dele. A flor balançou e lançou uma explosão de luz que choveu sobre ele. Ao mesmo tempo,
Uma dor terrível das profundezas de sua alma assaltou a mente de Ron e o fez rugir. Toda sua resistência e poder ofensivo foram esmagados em nada além de um momento, incluindo sua energia divina que ele acabara de materializar. A diferença entre os dois não poderia ser estimada. Isso definitivamente não é a força de um deus de classe baixa. O que mais você está escondendo? Ron tentou se levantar com os olhos arregalados. Sangue cobria seu corpo, e ele tossiu ainda mais enquanto se levantava com uma expressão cheia de descrença. O fato de Rex poder obliterar tão facilmente sua energia divina e resistência significava que a força que ele exibia havia ultrapassado o nível que sua classificação atual poderia resistir. Essa percepção surpreendeu Ron, e ele se perguntou quantos segredos mais Rex escondia. Rex era muito assustador. Toda essa energia divina que você possui em seu corpo é desperdiçada, Ron. Como você possui tanto em primeiro lugar? Ron não respondeu à sua pergunta e apenas olhou para ele. O que fez Rex se interessar por Ron, além de querer usá-lo como uma ferramenta para apontar a culpa por seu plano mestre, não era outro senão a Ultimate Golden Destructive Ability que apenas os deuses de classe média possuíam. Afinal, era uma das 3 principais habilidades do Reino Celestial quando se tratava de poder destrutivo. É que a diferença entre Rex e sua classificação era muito grande, então não havia como Ron exercer o verdadeiro poder da habilidade. Zumbir. Nesse momento, uma chama dourada escura explodiu do corpo de Ron, e o brilho da palavra rei em sua testa também disparou quando ele emitia uma aura aterrorizante que poderia subjugar todos os deuses e deusas à rendição. Ele estava queimando sua energia divina como ele resolveu lutar até a morte. No entanto, o que o deixou pasmo foi a deslumbrante flor imortal enraizada em seu peito. Mesmo depois que ele deu tudo de si, a flor não desapareceu. Era como se estivesse profundamente enraizado em sua alma. A flor ensanguentada estava em plena floração e suas pétalas balançavam ao redor. Rex, por outro lado, não se levantou e apenas observou a cena à sua frente com uma expressão de interesse. Ron, no entanto, entendeu bem que morreria sem dúvida se não desse tudo agora. Ele podia ver que Rex apenas olhava para ele com os olhos de um caçador olhando para sua presa ou alguém no alto olhando para uma formiga impotente que poderia ser pisoteada até a morte a qualquer momento. Rex, devo matar você. Uma luz brilhante irrompeu das profundezas do corpo de Ron. Ele havia sacrificado sua deslumbrante energia divina com inúmeras runas douradas circulando ao seu redor, que se transformou em um tigre branco que emitia uma aura aterrorizante de supressão e parecia desejar a queda dos céus. Era o tesouro salva-vidas que ele guardava para uma situação de risco de vida em que não tinha saída. Morrer. Ron se transformou em uma sombra dourada com um grito e correu para Rex com a intenção de brigar com ele. Se uma formação de ocultação não estivesse cobrindo os arredores, sua aura teria surpreendido todo o céu. De repente, uma monstruosa energia demoníaca permeou os arredores quando uma alabarda carmesim escura cortou o ar e apareceu na mão de Rex. Sem mudar sua expressão, ele cortou com a alabarda. O tigre branco, que correu para ele, explodiu com um estalo, e a energia divina também se desfez antes que pudesse tocá-lo. Você não é um deus de classe baixa. Descrença e desespero encheram os olhos de Ron, e ele abriu a boca para pronunciar algumas palavras. Você não está muito ansioso pela morte? Preciso ensiná-lo a colocar alguma resistência agora. Rex disse com um tom monótono enquanto sua outra mão se estendia e agarrava o pescoço de Ron na velocidade da luz. Em instantes, a aura ofensiva em torno de Ron desapareceu no ar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.